Bom dia, telespectador do Provocação. Eu sou Neto Marques. Estamos aqui já preparados para mais uma entrevista no podcast Provocação. E hoje nós vamos entrevistar aqui o ex-deputado federal e também agora pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso, Nilson Leitão. Ele que já foi deputado aqui por Mato Grosso, já foi deputado estadual, enfim, tem um trabalho aqui já realizado por nosso estado, teve afastado um pouquinho das urnas, mas agora está de volta e, pelo que a gente tem observado, está sendo muito bem recepcionado pelos matogrossenses. Nós vamos bater um papo aqui e realmente ver com ele como é que anda essa pré-candidatura de Nilson Leitão, seu retorno aqui para o estado de Mato Grosso e já enfrentando as urnas para 2026. Nilson, muito obrigado pela sua presença aqui no Provocação. Bom, eu que agradeço aí o privilégio, Neto, né, eu só não consegui vir tão bonito igual você assim, mas é um privilégio estar aqui, uma alegria, uma satisfação. É que tem que ficar bonito para pelo menos comparar contigo, né, Nilson? Porque quando Ah, a idade vai chegando, aqui já passei dos 60, hein? não Quer dizer, não dá parece. para levar multa ainda, eu não É cheguei isso aos aí. 80, mas a gente tem que estar preparado. Mas, Nilson, a gente agradece bastante mesmo você aqui pela participação, por recebê-lo aqui. E não só eu, não só os telespectadores do Provocação, como a gente tem andado aí pelo estado de Mato Grosso e vê a recepção do povo matogrossense após a sua eu não vou falar distância, porque você estava sempre com sintonia no estado de Mato Grosso, em outros afazeres, mas ligado ao estado de Mato Grosso. Isso aí todo mundo sabe que você não deixou o estado, trabalhando não só nas urnas aqui disputando a eleição, mas fazendo outro trabalho que é de interesse do estado de Mato Grosso. E como é que se deu essa vontade de você retornar a Mato Grosso para enfrentar as urnas, para disputar uma eleição para Mato Grosso e essa recepção calorosa do povo para você? Bom, primeiro, Neto, a política, ela é algo que você não inventa. Tem gente que é criado, né, que é praticamente fabricado dentro de uma vida política. É diferente do meu caso e de tantos outros casos, não é só o meu, em que a vida política começa já desde jovem, né? Presidindo aí a turma dos formandos da escola, liderando grupos, né? Fundando clubes de serviços, liderando esporte, cultura, e foi assim que foi a minha vida, que eu me tornei vereador, deputado estadual, prefeito por 2 vezes de Sinop, e depois 2 vezes deputado federal, e me levou sendo o mais votado do estado, números que até hoje não foram batidos, né, desde 2014. Eu ainda sou o mais votado de Mato Grosso desde 2014. Então essa relação com a política, com a população, é uma relação intrínseca. Isso para quem gosta da política, você estando com mandato ou não, é a tua rotina, é o dia a dia. Eu não deixo de cumprimentar uma pessoa porque eu não sou candidata, né? Eu vou continuar cumprimentando, abraçando, né? E tratando com aquele mesmo calor humano, porque a política é isso. A política, a verdadeira política é aquela que você realmente tem no seu coração aquele sentimento pelas pessoas, né? De servir a sociedade, A de poder. função é isso, É, né, Nilson? é isso, mas tem que ser natural, não pode ser uma coisa em troca de alguma coisa. Não, eu ganhei a eleição, todas elas, perdi a última para Senado Federal, mas isso não me deixou bravo, chateado, triste ou revoltado com alguma coisa. Não, o mesmo povo que te elege é o mesmo povo que pode não te dar um mandato, né? E você tem que continuar respeitando a decisão do povo, a soberania é desse povo. Então, a mesma alegria de uma vitória você tem que ter também quando você não tem o resultado na urna que te deu o mandato. E foi isso que aconteceu comigo. E a coisa é tão leve que quando eu perco para Senado Federal, num mandato muito rico que eu estava de informação, de liderança, eu fui líder na Câmara da Oposição, eu fui presidente da maior frente do Congresso Nacional, eu presidi PECs, presidi CPI, relatei CPI, Experiência vasta, né? quer dizer, fui líder partidário lá dentro, ocupei todas as funções parlamentares dentro do Congresso Nacional em 8 anos de mandato, né? Mais de 180 projetos aprovados, 5 vigentes, né? Eu tenho 5 leis vigentes, né? Então, tudo isso, toda essa riqueza, quando eu saio, eu sou convidado pelo setor do agro nacional para fazer uma consultoria, para trazer a política para dentro do agro e o agro para dentro da política, que nessa faixa de Gaza, na iniciativa privada,
fora do serviço público, mas atuando dentro daquilo que eu fui contratado para fazer, aí sim no setor privado, atendendo a agropecuária brasileira. Me tornei presidente do maior instituto do agro brasileiro, que é o Instituto Pensar Agro, por 4 anos, né? Fui eleito e reeleito. Sou consultor da CNA, da ABAGS, consultor do setor de uva, vinho, espumante e sucos de uva do Brasil aí, todo o setor nacional desse setor. Então isso acabou me introduzindo no outro patamar aí, onde eu tive que aprender mais, estudar mais. Acabei fazendo um curso de Relações Internacionais, faculdade, né, para poder ter mais interação sobre o comércio exterior, sobre a relação do Brasil que vende a agropecuária para fora, mas também recebe. Então essa foi a minha experiência desse período fora e que não me deixou afastado, porque o Mato Grosso respira isso, né? O Mato Grosso vive isso, por isso que eu sou tão próximo do setor dentro do estado de Mato Grosso. Mas, Deus, como é que você vê essa questão quando a gente fica fora da política? A gente vê aqui em Mato Grosso, vamos falar aí na situação de Estado, por exemplo, aqui de deputados estaduais. A gente vê que tem alguns candidatos, pré-candidatos, que já foram deputados, que estão fora do mandato. Não é aquela mesma coisa. Você vê que está ali meio desgarrado, as pessoas não acreditam na eleição dele, e os ficou afastado também. E você volta agora como pré-candidato, e não foi isso a reação que a gente percebe aqui no estado. As pessoas, quando você chegou e declarou que é um pré-candidato a deputado federal, a população agarrou em você como Sim. se você tivesse na ativa como deputado, como se você fosse para reeleição. O que se deve a isso? Você já falou aí que o atendimento às pessoas, mas você É, esperava isso? não, ela tá assim que a gente faz. É claro que a gente chega com uma certa cautela, né? Com uma certa preocupação, porque eu não fui candidato a deputado federal em 2018, porque eu fui candidato a senador. E em 2022 eu não fui candidato a nada. Eu estava presidindo esse instituto em Brasília, do Instituto Pensar Agro, que banca a Frente Parlamentar de Agropecuária. E aí, quando eu retorno, a primeira coisa que a gente faz é sondar. Então, as primeiras sondagens não foi nem em Cuiabá, né? Mas foi em Sinop, onde é meu A sua domicílio, onde eu região, fui né? prefeito, e lá fui muito bem recebido, né? E bem, mas muito bem mesmo, né? Os Amigos candidatos lá e federal não tudo. ficaram muito contentes, né? Porque, pô, Não, vou ter que talvez dividir, não, Nilson é mas muito tem bom. espaço para todo mundo. Tem mais de 500 mil eleitores no Nortão, né? Não é uma. A nossa concorrência tem que ser para eleger o máximo Para ajudar possível, o, né? não tem problema. E aí eu fui para o Norte Araguaia, onde eu tenho uma relação muito forte, conceitual, porque eu enfrentei lá lutas das questões indígenas, das reservas extrativistas. Eu não fui um parlamentar que ficou apenas baseado nas emendas parlamentares, como a maioria hoje está. Você vai falar, assim, sem querer criticar, mas já reclamando, né, como eleitor aqui, como cidadão, é muito triste hoje o Brasil perder a agenda do Congresso Nacional com tantos problemas que nós temos vivido, porque a maioria dos parlamentares só discutem o dinheiro que ele entregou nos municípios, como se isso tomasse o tempo e não toma o tempo. Tem que perguntar o que faz nas outras 33 horas. Ó, coloquei dinheiro no estado inteiro. Eu também coloquei quando eu era deputado. Sim, claro. Mas eu também trouxe radioterapia para o estado de Mato Grosso, que não tinha, só tinha Cuiabá. Efetivamente, o que aconteceu, né? Dobrei as vagas de medicina na Universidade Federal, que só tinha 100 vagas, hoje tem 200, foi um trabalho do meu gabinete. Então não é só isso. O parlamentar ele está ali para ter uma agenda de congresso, uma agenda para discutir as questões trabalhistas, fundiárias, ambientais, desenvolvimento, emprego, saúde, educação, segurança. Você tem que ter pauta para você poder movimentar e fazer o Brasil evoluir. Então, quando o Congresso perde a pauta, a democracia empobrece, vira uma miséria enorme, porque o partido político está cheio de dinheiro público, recebe dinheiro público, né? Tem partido com R$ 1 bilhão na conta. Os deputados, senadores estão com 50 milhões de emenda anual. Demais. Então, virou só isso, né? E parou de discutir as ideias, né? O campo das ideias ficou meio Eu para acho que trás, tem né? que ter o recurso tem que ser passado. Não concordo com o modelo que é passado, eu acho que Sim. teria que ser de forma programática, planejada, estruturante, né? O que nós vamos revolucionar numa região? Por exemplo, eu levei para Sinop tratamento de câncer ainda em 2003, e agora em 2016, 17, levei radioterapia para Sinop e Rondonópolis. É, mas a região do Araguaia vai tratar de câncer onde? As pessoas que precisam. Por que não tem lá? Falta dinheiro? Não falta, porque nós temos 1 bi de emendas anuais entre o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa. O que falta? Falta programação, estabelecer uma regra de prioridade. O Mato Grosso tem 140 mil quilômetros de estrada vicinal para ser asfaltada. Poxa, não pode ser direcionado
Agora esse dinheiro está pulverizado. Esse dinheiro está igual você. O dinheiro de emendas parlamentares, juntando os 11 parlamentares, é claro que tem muito dinheiro aplicado em saúde, educação, segurança, mas eu estou dizendo de forma organizada, para ser Objetivamente. concentrado e objetivado num Sim. programa que vai encerrar aquele assunto depois de pronto, Nem que for né? por parte, né? Agora Mas do esse câncer, dinheiro depois vai. é isso aí, as estradas, a Sim, saúde, a sim. hemodiálise, o câncer, o que que é a É. prioridade? Diminuir as Agora, filas, né? esse dinheiro está como se você colocasse 1 bilhão de reais por ano num avião e soltasse de avião. Então ele não está concentrado, está Esparramou e esparramado, vai para um monte de beneficiou coisa. algumas pessoas, pouca Não, coisa, tem, mas nada, né? tem benefício, mas no No varejo, varejo. né? Não tem de forma Aham. estruturante. Então é uma Sim, crítica minha. Aí vai tá para certinho. você quer acabar com as emendas? Não, tudo bem. Eu votei para ter emenda impositiva. Só não imaginei que chegaria nesses valores, né? Hum. Mas chegou. E aí o que tem que fazer agora? Tem que ter um planejamento. Quem tem que decidir o que vem para o governo do estado de tem um planejamento que tem que estar a bancada federal na mesa, a bancada estadual, o governo do estado, estruturado, ladeado ali com os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e outras coisas, dizendo, peraí, o que é a prioridade? Qual o estudo que nós temos de Estado? Bom, no Nortão a prioridade é essa, na Araguaia a prioridade é essa, prioridade 1, 2 e 3. E aí o dinheiro tem que ser direcionado para essas 3 prioridades. O parlamentar pode ter escolha, mas tem que ter 3 prioridades. Não pode ficar jogando em varejo, né? Só reformando o campinho de futebol ou eventos aí de show De shows, né? de show O nacional. artista vem, leva o É, dinheiro e e manda não para cá. incentiva o artista local. Sim. Não vem o dinheiro para o artista local, vem miséria para ele. Então, Uhum. você tem muita coisa que pode ser feito e essa é a motivação de voltar. Outra coisa, Nilson, dá a impressão que o povo aqui de Mato Grosso, a nata política estão assim, ficaram contentes com a sua vinda para aproveitar a experiência sua, né? Como você disse, já foi prefeito lá de Sinop, praticamente um outro estado. Sinop é uma cidade que vem alavancando cada dia mais, crescendo assim, muito, muito bem, com a população Foi colocado no trilho, né? no Agora vai trilho, embora. vai embora, É. E aí parece que aproveitar a sua experiência que você teve lá em Brasília, no agro também, o agro está te apoiando, né? Uma parte do agro, o Muito, agro está te apoiando, o agro é tudo, né? o Então, agro é tudo. o agro não dá para falar com o agro inteiro do meu poema, porque o agro é inclusive o motoboy que leva a peça na fazenda, né? Faz parte do agro, né? Aquela pequena empresa de alimento que faz o marmitex para o pessoal trabalhando na safra, quer dizer, mas a boa parte do produtor rural, sindicatos, setor do agro, tem me dado aí um apoio muito importante para esse retorno, né? E aliás, um convite, foi a convite desse setor que eu estou voltando. E como você não teve esses 2 últimos mandatos como deputado aí, como parlamentar ou como prefeito, então você estava fora da polarização. O que que você acha dessa questão da polarização? Atrapalhou muito o país, né? Eu acredito, né, que assim, o Brasil ele está subindo uma escada da democracia. Nós estamos engatinhando, nós estamos nos primeiros degraus da democracia. Países como os Estados Unidos já está aí com já ficando velhinho, idoso já na democracia, já amadurecido, né, com uma democracia forte. E o Brasil acaba com esse pouco período democrático, é de 88 para cá para valer, né, depois, quando começa, já teve aí 2 presidentes impeachmentados, né, Sim. tivemos praticamente 3 presidentes presos. Então, a democracia, ela é um amadurecimento, tá? Independente se a prisão é certa, prisão é errada, se soltou certo, se soltou errado, a democracia ela está amadurecendo. Isso é uma prova que ainda não estamos maduros na nossa democracia. E a polarização vem exatamente nesse sentido, quando o eleitor ele fica de saco cheio do que estava acontecendo, então ele vem para a urna e quer trazer um debate mais radical. E com razão, porque Lava Cansou, né? Jato, mensalão, impeachment, pô, nós temos nossos escândalos, né, periódicos aí, né, a cada década nós temos nós. Então, já passou o tempo da Lava Jato, do Petrolão, do escândalo da Petrobras e do impeachment. E agora entra outro, INSS, do Master, daqui 10 anos vai ser, na próxima Bem década são próximo. outros, não vai parar, né? Não vai parar. Infelizmente não para. Mas aí essa polarização ela acaba acontecendo sem controle, porque é o eleitor que decide. O eleitor que decide. Aí é claro que os líderes de cada lado se aproveitam disso. Se aproveita para alimentar isso, porque é de interesse partidário
que se mantenha dois grupos. Né? Então, o PT que está no governo quer manter esse grupo, o bolsonarismo quer manter esse grupo. Né? É tão claro isso que a escolha para representar a direita é do sobrenome Bolsonaro, não é o Tarcísio de Freitas, não é o Ratinho, não é o Ronaldo Caiado, não é o Zema, não é ninguém da direita. É para manter aquilo que está ali no inconsciente do eleitor, né? Na vontade do eleitor de acreditar que a única coisa que combate o petismo é o bolsonarismo. E o petismo se aproveita disso, dizendo que a única coisa que combate o bolsonarismo é o petismo. Então não tem espaço para essa terceira via, e a polarização ela só vai acabar com eleições. Então, hora que encerrando grupos e vai nascendo novos, né? Então, essas siglas, essas nomenclaturas, né? Que vai se criando a cada período, né? Já teve o getulismo, né? Teve a Sim, época do Juscelino, que foi Juscelino. rápida, mas também já teve a era militar, que durou um pouco mais, e aí vai evoluindo cada vez mais. Quem faz isso é a hora que aparecer um grande líder que vai parar de pensar um pouquinho na reeleição e vai pensar um pouquinho na futura geração. A hora que aparecer esse líder que vai dizer, não, eu vou cuidar do Brasil e não do meu grupo político, aí o Brasil destrava de vez e vai embora, que esse país é gigante. É Esse gigante. povo. E rico, né? Não, e o que o povo. Eu falo sempre pro brasileiro, ele é aquele ser que leva tiro. E se ele não morrer, ele acostuma com a bala no corpo, né? Ele acostuma com a bala no corpo. Ele sofre e vai embora, vai precificando. Olha, último ano e meio subiu mais de 25% os impostos no Brasil. 25%. E o brasileiro sobrevivendo, Não, né? os seus R$ 100 lá de janeiro de 2025 hoje vale 60. Aí você vê um programa nacional sobre economia, o cara fala assim, não, mas o real tá valorizando em cima do dólar. Pode estar valorizando, mas tá desvalorizando na prateleira do supermercado. Nosso dinheiro tá cada vez mais desvalorizado para comprar um pacote de arroz. E é essa que é a vida real que nós temos que discutir aqui. Então, a política, ela tá levando o Brasil para um problema sério, que é 50% da população endividada, 82% desses 50% são gente pobre, pessoas pobres, e é grave. O setor do agro endividadíssimo, e o governo protelando para tomar decisão sobre o assunto, né? Então, essa política que está empobrecendo o Brasil é somente a política que pode melhorar o Brasil. Você não tem outra saída, é o único instrumento que tem. Então, essa locomotiva na mão de um operador ruim, sem comprometimento, populista, leva o Brasil para isso. Essa locomotiva na mão de um piloto bom, de um operador bom, ele vai levar esse Brasil onde ele merece. Depois de tudo isso que você disse aí, Nilson, na questão de administração, de uma locomotiva boa na mão de quem não está sabendo administrar, e com toda a sua experiência, você chegando na Câmara Federal, o que você vislumbra já de imediato, já começar a desenvolver o projeto lá para dar uma melhorada nessa questão aqui para o Estado? Neto, eu vou começar aqui. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta eu ia fazer para todos os pré-candidatos. Eu fico vendo muitos discursos, né, eloquentes sobre nós contra eles, sobre. Não é isso. A primeira coisa que a classe política tem que fazer no Congresso Nacional é reformar, modernizar com eficiência o sistema partidário brasileiro. Aí o produtor, o empresário, você vai falar, mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tudo. Toda essa miséria que está acontecendo no Brasil e que está indo cada vez de mal a pior, começa pelo sistema partidário brasileiro. Um sistema irrigado com dinheiro público, que não deveria ser. O partido deveria ser bancado pela sua militância e não com dinheiro público. Basta fazer uma transferência do Tesouro Nacional para a conta do partido de R$ 1 bilhão. Aquilo dá um poder enorme para o presidente do partido, para dizer quem vai ser candidato e quem não será. Então, às vezes, fica de fora alguém que poderia ser o salvador da pátria, porque um presidente de partido decidiu se vai dar dinheiro para ele ser candidato ou não. A dependência ficou toda aí. Na Lava Jato, a população brasileira e o Congresso Nacional decidiu que tinha que parar de financiamento público da democracia, e o mundo inteiro é o contrário. Quem financia a democracia é o dinheiro privado, não pode ser o dinheiro público. E o Brasil entrou nessa armadilha porque o Brasil toma decisão quando está nervoso, quando está na crise. E você nunca pode tomar decisão nem muito nervoso e nem muito feliz. Você tem que tomar decisão quando você está bem, né? Que você tá, Claro. claro, quando você está sereno e tal, né? Então a reforma partidária ela é imprescindível.
Primeiro, acabar com o dinheiro público de partido. Segundo, limitar mandatos de presidente de partido. Tem gente que é presidente de partido há 30 É anos, dono do 40 anos. partido, né? É dono, é um escritório. Dono do partido. É um escritório de negócios. Negócios. Né? Então, a reforma partidária é a primeira que começa a mudar a cara da democracia. A segunda, a reforma política. Acabar com a reeleição e o financiamento público de campanha eleitoral. Tem que acabar. Tem que acabar. O setor privado ele não pode ficar, ele que é prejudicado pelas decisões do setor político. Então, quando o setor político fica independente do setor privado para a democracia, vai criando um abismo de relação e esse cara para de comandar ele. E o mundo não funciona assim. No mundo democrático de verdade, o setor privado participa das decisões. Porque é ele que será atingido. Aleijado do Totalmente, processo, né? com um abismo, né? Entre o cara não precisa mais. Não precisa mais. O cara tem 50 milhões de emendas. Será que ele vai discutir problema tributário com afinco? Será que ele vai discutir a 6x1 com afinco? Para mudar a jornada de trabalho? Não vai. Ele não vai desgastar. Ele vai com 50 milhões, ele está reeleito porque distribuiu o dinheiro para o Estado inteiro. Então, essa é a armadilha da democracia. Então, a reforma partidária, a reforma política acabando com a reeleição, porque um presidente da República só vai conseguir fazer uma reforma do judiciário, uma reforma administrativa de verdade, enxugar a máquina pública, para sobrar dinheiro para investimento, se ele não precisar ser reeleito. Que se ele querer ser reeleito, ele vai negociar, ele vai abrir negociação, ele vai fazer concessão, ele vai fazer um monte de coisa, como diz lá a Dilma disse uma vez, ele vai fazer o diabo para se reeleger. Então, é isso que acontece na rotina. Então, tem que acabar com a reeleição. O Brasil não está preparado, está comprovado. Aumentou a corrupção de forma exacerbada devido à reeleição. Então, eu acabaria com essas duas coisas. Para acontecer reforma administrativa, do judiciário, reforma do executivo e reforma do legislativo, que eu apresentei a redução da máquina pública na época, né? Eu tenho uma PEC que reduz de 513 deputados para 385, reduz de 1.200 deputados estaduais para 800 e reduz de 81 senadores para 54 para voltar ao status quo. Porque a terceira vaga do Senado, quem inventou foi a ditadura. Eram só duas, né? Para colocar alguém lá, um a mais lá, que queria o cargo de todo jeito, para ter um senador biônico e permaneceu. Mas nunca foi 3 vagas, era 2 originalmente. Então, o Brasil economizaria mais de 6 bilhões aí, só no legislativo, com essa economia, reduzindo o tamanho dessa máquina. E precisa reduzir. Precisa, não precisa de mais deputados. Os Estados Unidos têm... quase aumentou aqui ano passado, absurdo. Né? Os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais que o Brasil e tem 460 deputados. 100 milhões a mais e tem 460 deputados. O Brasil precisa ter 513? Não, pode ser com 385, como é a minha PEC, vou lutar por isso. Então, essa sua pergunta do que é o meu projeto, o projeto é fazer um Brasil que tenha direito à propriedade, que tenha segurança jurídica, que tenha uma reforma que diminui o tamanho da máquina pública para sobrar dinheiro para a educação, para a saúde, ter critério para distribuição de emenda, entregando a projetos estruturantes que vai mudar de forma substancial a cara de uma região e as necessidades primárias de uma região. Porque uma praça resolve o problema daquele bairro, mas não resolve o problema da sociedade inteira. Agora, se tiver uma obra estruturante, resolver o problema da saúde, resolver o problema das estradas vicinais, fazer com que o pequeno produtor possa produzir o ano inteiro e vender para o supermercado local, e não acontecer o que acontece hoje ainda, que 80% do que você come vem de fora. Em cima de caminhão. Nós produzimos aqui enorme, né? Quantidade. Porque não está na prateleira do supermercado os 12 meses. Então precisa incentivar, colocar dinheiro no pequeno para produzir em alta escala, o tomate, a cebola, aqui a também cenoura, Mato Grosso, né? Verticalizar a nossa economia industrializando. Quer dizer, tem muita coisa para se fazer. A nossa estrutura de logística, tem muita coisa para fazer para ficar gastando dinheiro com show. Eu acho que pode fazer outras coisas e pode fazer o show também, mas com menos dinheiro. Aquilo que você falou da questão do partido, porque tem alguns que até pedem, pô, deveria ser uma candidatura avulsa, né? Mas assim, porque o partido, quem é o presidente do partido, que praticamente é dono do partido, o interesse dele é eleger os federais para ter mais recursos ainda para na próxima eleição definir quem será o candidato e tem que tomar benção dele ali. Fica complicado essa questão do país, né? O país fica amarrado. Não tem como girar, porque gira só em torno daquilo ali. Eu tenho a opinião seguinte, dinheiro público, ele tem que ter prioridade, governar é priorizar. Eu prefiro ver o Pescuma, Henrique e Claudinho aqui, com as bandas cuiabanas aqui, que com dinheiro muito menor vai dar alegria do povão, né?
e sobrar dinheiro para ter a hemodiálise, para ter o tratamento de câncer, para ter as estradas pavimentadas, para ter armazenamento de grãos, para ajudar o pequeno e médio produtor a ganhar 10, 12, 15 mil de renda mensal, produzindo o hortifruti granjeiro. Então eu penso nisso, eu assim, a minha cabeça é essa. Então a resposta é essa. Se eu tiver o privilégio de ser reconduzido ao Congresso Nacional, a minha luta é para lutar exatamente pelas coisas que atende o coletivo e de forma objetiva. Nilson, essa vinda sua aqui para uma candidatura, aqui numa pré-candidatura a deputado federal, você está no PP, né? Eu sou presidente estadual do PP Do hoje. PP. E como é que está hoje o partido? O partido hoje está junto com União Brasil. É uma federação. É um né? casamento com separação de bens. Separação de- O casamento ele está ali, a gente disputa na mesma chapa, mas o PP tem sua vida jurídica Independente. ali e o União Brasil tem a vida jurídica dele, com fundo partidário, estrutura, tudo separado. O Mauro Mendes é presidente da União Brasil e eu sou presidente do PP. E como é que está essa junção dessa federação? Vocês têm lá a chapa completa, 9 candidatos? 9 candidatos hoje. Qual que é a previsão, Nilson, da eleição ali? O sonho é o máximo, né? Mas eleger. eu acredito assim, com o pé no chão, 2 com certeza absoluta. E se alguém fizer o terceiro, será essa chapa. E a questão de governador hoje O governador nós temos dentro da União Brasil e do PP as seguintes candidaturas posta na mesa. Até a convenção, vamos ver como é que vai ficar. Agosto, 5 de Mas agosto, para né? ir para a mesa, nós temos 9 candidatos a deputado federal, deputados federais. Nós vamos ter pelo menos de 12 a 15 deputados estaduais na chapa. Nós temos o candidato a senador da União Brasil, que é o ex-governador Mauro Mendes, a candidata a senadora do PP, que é a Margarete Busetti, e tem o nome de Jaime Campos colocado como candidato a governador da União Brasil. Esse é o grupo que está ali de quem se colocou, porque na política você tem os convocados, né? Vem aqui participar e você tem os que se apresentam. Sim. E dentro da regra partidária, tá valendo as duas coisas. Se você é filiado a um partido e se apresentar candidato a senador, governador, deputado federal, você tem direito a disputar essa vaga. Então, na própria chapa de federal tem nome sobrando hoje. Então, pode ser que tenha disputa. Né? Vai para a convenção para saber quem é que vai ficar, quem é que ele não vai. Sim. Então, isso é como tem para governo colocado. Fora da nossa chapa, depois que passar a fase partidária, onde o PP e a União Brasil vai decidir juntos, aí vem a fase das coligações. Na coligação, nós temos o nome do Otaviano Pivetta, atual governador, candidato à reeleição, que faz parte desse grupo, que também, obviamente, está postulando aí, uma reeleição no caso dele, e vai ter que ser decidido isso dentro do grupo, quem será? Ou no convencimento e na argumentação, ou na convenção. Eu tive agora recentemente com o Jaime, ele esteve aqui, Jaime Campos, e ele falou que ele é candidato de qualquer forma, a não ser que o pai dele volte, ou o filho dele volte, claro, que senão não é candidato. E ele falou que até a última instância ele vai para a convenção. É isso que está aguardando, né? O União Brasil vai aguardar a convenção para ver quem será o candidato. A democracia boa é essa. A democracia boa é da disputa. A democracia boa não é da imposição, é da disputa. Eu acredito muito que vai dar tudo certo. Eu acho que nós temos o privilégio de ter 2 nomes muito bons politicamente, tanto do Otaviano Pivetta como do senador Jaime Campos. E acho que vai dar para marchar junto, né? Muito diálogo, né? Aí, e ninguém pode meter o pé no outro, não. E Jaime seria até um candidato forte a senador junto com o Mauro também, né? É uma disputa grande, mas é o desejo, né? Política você não tira sonhos de ninguém. A política tem um calendário e tem regra. Então você não tira sonhos de ninguém. Você precisa respeitar o calendário e a regra, né? E a disputa, né? Ninguém é obrigado, você não é obrigado que todo mundo sonhe o seu sonho. Você tem que ter humildade, a política ensina muito a gente a dizer, olha, eu tenho o meu sonho, mas você também tem o seu. Sim, claro. Como é que a gente faz para resolver isso se a gente quer disputar o mesmo espaço? Aí é voto. É voto, é disputa, ou é convencimento. Ou eu vou te convencer ou você vai me convencer. Você está rodando muito Mato Grosso aí, Nilson? Eu já passei por mais de 40 municípios. 40 municípios? Já rodei bastante. E vou rodar ainda, eu quero andar em todos, né? Você está encontrando aqueles velhos amigos? Muitos. Está na campanha? Eu vou te falar uma coisa, né? Tem uma coisa emocionante.
emocionante. Gente que eu não via há 5 anos, 7 anos, não há muito tempo também, né? Sim. Gente simples, né? Mensagem chegando, poxa, você vai voltar, conta comigo, né? Que beleza, que maravilha, né? E outros, olha, Nilson, eu já fiz um compromisso, mas vou arrumar um cunhado aqui que eu não gosto para te apoiar, né? Uma sogra que eu tô obrigado aqui. E aí vai, tudo certo. A política tem que fazer com alegria, né? Não pode fazer É. com raiva, com vingança, com nada, a política ela tem que ser feita com alegria, porque o produto da política são pessoas. Nós temos 8 deputados federais aqui em Mato Grosso e, no momento, há um grande descontentamento. Se fala aí que uma legislatura, que foi uma das legislaturas que ficou muito a desejar. O Nilson chegou na hora, né, nesse momento aí. Talvez por esse motivo, você está sendo muito bem recepcionado no estado, muitos prefeitos com vontade de te apoiar nessa empreitada aí, mas você está com um pé no chão, né? Você está Total. indo buscando aquilo que os municípios estão carentes, para que você possa ali levantar ali a necessidade, como você já disse, saúde, educação, obras, né, asfalto, mas na questão da agropecuária, você tem um trabalho assim na sua cabeça que você vai desenvolver essa questão da industrialização aqui para o estado? Sem dúvida, eu acho que ela começa pela logística, né? A Ferrogrão A já Ferrogrão, acontecendo, né? né? Que é uma luta de todos aí, né? Não tem um pai. Eu acho que o pai é o povo disso, né? E eu acho que ela acontecendo, ela começa a mudar uma região inteira e vai contaminar o estado inteiro, né? Vai ter reflexo em Cuiabá, vai ter reflexo em Cáceres, vai ter reflexo em Honópolis, porque é uma mudança e um barateamento de custo que sobra dinheiro para investimento. A verdade é que o Mato Grosso ainda está muito longe de chegar onde nós vamos chegar no futuro. Tem muito ainda que oferecer. O Mato Grosso ele tem uma riqueza ainda enorme para ser explorada, né? O Brasil precisa destravar tudo isso. Então a logística ela é o início de toda essa verticalização. Já está acontecendo com a indústria de etanol e milho, que já está transformando regiões, né? Então já é uma grande vitória, mas eu ainda finco o pé dizendo o seguinte, que a grande indústria das commodities, da indústria de tecelagem com algodão e outras coisas, da esmagadora de soja que pode transformar no óleo e tantas outras coisas, eu ainda insisto que eu acho que a próxima revolução, e ela tem que ser urgente, é essa revolução dos pequenos. Eu vou te dar um número aqui para você entender. O Brasil tem mais de 5.000 propriedades rurais. Mais da metade disso vive na pobreza, na miséria, bancado por programas sociais, Programas sociais. por Bolsa Família e outras coisas. Mais da metade. Então nós temos mais de 2,5 milhões de propriedades rurais que vivem na miséria. Tem a terra, tem a mão. Não estou falando de assentamento, não, tá? Onde tem a terra, tem o proprietário, mas não consegue produzir para subsistência. Precisa de socorro do Estado. Você imagina se tiver uma revolução nesse campo? Você imagina, e eu estou falando Levar o eu estou básico para falando do eles lá, número de né? Brasil, tá? O Aham. número nacional. Você imagina pegar Mato Grosso e dizer o seguinte: o que foi feito com a soja, vamos fazer aqui com o hortifruti, aquele que está no seu prato de comida, vamos fazer com que os mercados regionais, supermercados, atacados, né, possa incentivar a Se tiver. produção de todo o hortifruti granjeiro aqui da região. Imagina uma revolução dessa ainda no campo, o quanto vai enriquecer aquelas pessoas que hoje vivem de R$ 700, R$ 800, poder ganhar 8 mil, 9 mil, 10 mil, 15 mil reais produzindo em escala, porque não é só ele que vai plantar aquela cultura, o vizinho, o As outro vizinho, cooperativas, são né? 100, 150, 200 propriedades já financiadas por quem quer comprar. Então você tem Uhum. saída para isso, mas precisa ter Estado, você precisa ter política, né? Existe só duas coisas, a política e a ausência dela. Não existe a má É. política e a boa política, nem a velha política e a nova política. Existe a política ou a ausência dela. Sim, A política é coisa boa, a ausência dela que é o caos, a aí não tem miséria, como. né? A ausência da política é onde não tem a UTI, que morre aquela pessoa na fila, né? Sim. A presença dela é onde tem, que salva, que Aham. investiu o dinheiro lá, que teve mais 15 milhões, porque você tem que ir ampliando todo ano essa estrutura. Então, essa é a diferença que precisa ter. Então, eu acho que a grande, a minha utilidade, eu acho que essa é a palavra, né? Meu filho perguntou, por que você vai voltar à política, pai? Ele já tem 20 anos agora, quando eu saí ele tinha 13. Então, ele já está no 7º ano lá de direito, ele falou, por que você quer voltar? Agora ele já entende.
Eu olhei para ele, por que que eu quero voltar? Eu me perguntei também, falei, eu acho que pela utilidade. O ser humano, você aqui na tua empresa, né? Se você só servisse para ganhar dinheiro com a tua empresa, você não serve para nada. Sim, justamente, Você tem que servir para isso e servir para ajudar a tua sociedade. Se você não quer com ser na certeza. política, seja um voluntário da APAE, da igreja, do asilo, do orfanato, das pessoas carentes, das pessoas de rua, sirva alguma coisa. O ser humano que não serve a sua sociedade, que não contribui com a sua sociedade. E eu, como tenho aptidão para política, tenho vocação para isso, então eu acho que eu tenho utilidade para servir através da política. Além, eu também sou um voluntário de muitas coisas filantrópicas. Eu sou fundador de 3 clubes com mais de 300 campanhas filantrópicas nas costas. Mas servir a sociedade, ela é o que me motiva. Dá prazer, né? Prazer, isso Dá me prazer. preenche. A minha esposa fala que na minha primeira rodada que eu fiz aqui para essa retorno, ela falou: Nilson, você tá acabado, com a cara de cansaço, tá um bagaço. Mas você tá com um A sorriso na alma tá cara, você feliz. tá com um sorriso, É. o teu olho, a tua testa, a tua face não condiz com o sorriso que você tá. Então você tá feliz, eu tô É. feliz, tô Quando tiver feliz. alguém que chega e agradece, olha, muito Ah, obrigado. mas É o nosso presente, né, é isso, Nilson? A só de gente estar fica na rua feliz. abraçando as pessoas, pedindo, conversando, falando, explicando, justificando, né? É. As pessoas vêm e te atacam, não, porque é político, porque você é aquilo, não tem problema, deixa eu te explicar, né? O direito que o ser humano, ele é assim, né? O ser humano, ele busca sempre alguém para poder homenagear, para poder ser seu líder, né? E assim, o brasileiro e o ser humano precisa de alguém que os represente. Nilson, eu conheço você já há, acho que é mais de 25, 30 anos, mas assim, é, pela televisão, pelo meio de comunicação, eu nunca tive oportunidade de conhecer você pessoalmente. Eu acho que recentemente, em menos de 3, 4 meses, eu passei a conhecer você pessoalmente. Eu confesso aqui que fiquei muito lisonjeado de conhecer você. Eu não sabia que você era essa pessoa que eu sinto que você é uma pessoa humana, uma pessoa que tem vontade de estar na política não só para poder ver o teu lado, mas assim, ver o lado da população, ver o lado do mais fraco, das pessoas que realmente precisam, porque nós precisamos de gente desse naipe que pensa na sociedade, porque você não precisa mais de política para viver, porque você é um profissional, você tem a sua vida, você tem o seu a sua vida já organizada, mas se você quer voltar, eu senti isso e vejo na população também que você quer voltar para contribuir para a população. Eu fiquei muito feliz de conhecer você pessoalmente Agradeço, te e agradeço. gostaria, assim, de imensamente que você voltasse na Câmara Federal para poder representar esse povo nosso aqui, a nossa população. E se tiver alguma coisa que eu não perguntei para você, que eu acho que você acha importante, as câmeras aqui da verdade, do nosso podcast de provocação, está à sua disposição. Neto, primeiro, muito obrigado, viu, pelo carinho aí. Fazer política é isso, a gente ser testado todo dia, as pessoas criam um rótulo, né? Eu vou contar rapidinho uma historinha que eu ouvi do padre Fábio de Mello, há muitos anos atrás, talvez 15 anos atrás, naquele programa Raul Gil, né? Que era da Sim. Record, acho. E ele disse, o Raul Gil perguntou para ele: padre, você é um padre muito bonito, você é autor de livro, você é cantor, né? Você é poeta, né? E é padre. Como é que é isso para lidar com as mulheres, né? Porque eu sou um cara muito boa pinta, né? Ele falou assim: não, as mulheres, elas podem até se apaixonar, ou estar na capa do livro, na capa do disco, mas no padre não. O padre já tem compromisso com Jesus, né? O que ele quis dizer com aquilo? Que às vezes as pessoas criam um personagem de pessoas que são públicas, né? E aí Ou as comparam, às próprias vezes. pessoas vão alimentando e vão preenchendo aquele personagem com as características que essa pessoa deseja, e não o que ele é, né? Para o bem e para o mal. O que tem que deixar claro é que o político, ele é um filho de uma família que nasceu numa cidade, num bairro, que conviveu com a sociedade, estudou a escola, é um ser humano como qualquer um, cheio de defeitos como qualquer ser humano do mundo. Só tem um Que é que foi a perfeito. perfeição, foi Jesus. E esse mesmo não acreditaram, Não, ainda acreditaram, então, né? não crie. Então você falou qual a mensagem que eu queria dar. A primeira é essa. Primeiro, não crie na sua mente que um político não pode cometer erro. A sua mãe, sem querer, pode quebrar um prato e furar o pé do filho. Foi por intenção? Não, mas cometeu um erro ali, Sim. talvez, e prejudicou alguém. Então a política, o político é para ser cobrado, não é para ser aplaudido.
o político, essa vaidade do político é que acaba, que cria essa miséria, né? Ele querer achar que ele é poderoso. Não, eu fui deputado, fui mais votado do Estado. Eu participava de 19 comissões. Eu me achava um office boy de luxo ali para todo mundo, um assessor. Eu liderei a maior bancada do Congresso Nacional. Eu me achava assessor desses deputados todos. Eu me comportava como assessor e assim um líder assessora. Sim. Um líder comanda assessorando, atendendo, resolvendo. Essa é a diferença. E por último, né, a mensagem que eu quero dar é que essas eleições de 2026 eu peço encarecidamente, como cidadão, com a experiência política que já tenho e como eleitor. O eleitor tem focado muito na eleição de presidente da República e governador. É muito importante escolher o melhor. Mas quem de fato pode transformar um país é o legislativo. Então não votem em lista ou porque é o número A, número B, número C. Né? Não faça isso. Não é porque o cara é bonito ou a mulher é bonita. Não façam isso. Essa autoridade, que é um colegiado dentro do Congresso Nacional, é que pode fazer as reformas que o Brasil precisa, é que pode proteger nossas crianças com uma legislação mais dura, nossos jovens, né? Que pode ter uma saúde e uma educação, uma segurança melhor, que pode ter uma infraestrutura. É dentro do Congresso Nacional que se decide. O nosso sistema político do Brasil é o legislativo que é a última palavra. Então, se você não se lembra quem você votou na última eleição, você está cometendo um erro enorme como cidadão. Não é só votar, tem que votar e escolher. Mas na biografia, não é o cara que falou uma frase de impacto. O deputado que está no mandato faça uma pergunta. Você trouxe recursos para minha cidade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. As outras 33 horas dentro do Congresso Nacional, o que você fez? Qual a tua agenda? Qual a tua bandeira? Qual a tua proposta? O que você está defendendo para o Brasil melhorar, destravar, evoluir? Essa é a pergunta que tem que fazer. Então vote com muita consciência, gaste seu tempo e não vote no oba-oba, não entra nessa fila igual o pato faz, né? Que um puxa a frente e todo mundo acompanha, porque o eleitor é a peça mais importante das eleições e precisa escolher bem. Então, acho que essa é a mensagem que eu posso deixar para vocês e continue acreditando no Brasil. Muito O Brasil é o povo, né? É o povo. E também essa questão aí de voto aí por seguidores é meio complicado, né? Já dizia o Carlos Bezerra, olha, com essa questão de seguidores, muitos cacarecos estão na política, né? Muitos só, cara de Twitter, de Instagram, fica o dia inteiro nisso aqui. Aí você vai lá acompanhar no Congresso Nacional, não tem um projeto. Não tem um projeto. Não tem. Eu falo com condição de falar, porque eu tenho 5 leis vigentes nas minhas costas e 8 anos de mandato. Então, Conhece, né? tem gente que tá lá 40 anos, não tem nenhuma. Justamente. Bom, nós conversamos aqui com o pré-candidato a deputado federal, Nilson Leitão, que já foi prefeito aí de Sinop. 2 mandatos, né, 2 Nilson? mandatos. 2 mandatos, deputado estadual, deputado Fui federal. vereador, deputado estadual e prefeito. Vereador. Aliás, né, vou falar aqui uma curiosidade para deixar aqui, para você não sabe. É. Eu não sei se tem outro caso no Brasil. Eu pesquisei e não achei, mas eu fui vereador, deputado e prefeito no mesmo mandato. Em 4 anos eu disputei 3 eleições. 3 eleições. 3 eleições. Eu não tenho, é inédito, né? E tomei posse nas 3. Bom, parabéns. E, mais uma vez, eu quero aqui agradecer, Nilson, a sua presença aqui e dizer que nós estamos aqui sempre abertos para que você, já estendendo o convite para as próximas entrevistas, tá? A casa aqui é sua e espero que Mato Grosso te receba aí com bastante gratidão e que você realmente volte e faça um grande trabalho aqui para o estado de Mato Grosso, tá bom? Eu que agradeço. Deus abençoe a todos aí. Estamos encerrando mais um podcast de provocação aqui pelo site Voz MT. Eu sou Neto Marques e gostaria de lembrar vocês que esse programa você pode assistir a qualquer hora pelos nossos meios de comunicação, pelo MT Transparência e também pelo site Voz MT, nosso YouTube e também pelo nosso Instagram. Um grande abraço a todos vocês e que Deus fique com Deus e até o próximo programa.